das pessoas, sobre a questão do treinamento e de saber o que é importante e o que não é importante. Então, acho que quando as empresas fazem um levantamento disso, né, é que assim, o cara não tem backup, nós não estamos nem falando de soluções de segurança ainda, né? Quando a gente olha, quando a gente voltar para a questão do custo e investimento, tem coisa que não custa nada, a gente brinca, né? Não custa nada o cara ter feito o negócio. Sim. Um exemplo. Já está lá, né? É já só tá implementar. Lá. Então, mas aí o cara faz o backup numa partição do mesmo HD. E Exato. aí você cria... Então, é raro, mas acontece muito, né? Essa é boa. Então, a gente cria uma situação pra gente mesmo, né? E vale para... Você perde uma foto, você fala, pô... Né? Você sabe. E depois, quando a gente volta para a indústria, a gente vê que, assim, cara, eu tenho... E acho que eu gostaria de explorar um pouco mais essa questão da onde o cara parte. Porque, assim, às vezes quem está ouvindo a gente fala assim, não, mas os caras estão muito lá na frente. Eu, eventualmente, não tenho como treinar um cara. Não, a pessoa não se enxergue nessa realidade. O curso não é barato, eu não vou ter um cara para treinar, não vou poder contratar um consultor. Porque você falou, tem tamanhos de empresas diferentes. Isso. E a gente poderia pensar assim, cara, não vamos falar de backup, que também é muito básico, né? Mas a gente também olhar para como é que eu começo, cara? Que tipo de coisa? Por exemplo, será que a minha rede... A gente fala de uma coisa simples, né? Que é trocar... Quando eu fui num curso lá, o cara... Primeira coisa, trocar as senhas padrão do meu roteador. A gente não faz isso na casa da gente, né? Tem que fazer. Né? Eu fui outro dia, o cara da minha TV a cabo foi lá e falou assim, mas você trocou a senha? Eu falei, claro. Óbvio. Deveria. É claro. Mas por quê? Porque você vem e assiste. Eu já fui numa palestra sua e você falava um pouco disso. E eu falei, pô, chegar em casa eu vou trocar a senha. E aí na empresa a gente tem a mesma coisa. Né? Como é que a gente começa? Porque olhar para tudo isso, né? E depois chegar na norma, a norma é dividida em partes. Isso. Talvez a gente pudesse explorar um pouquinho e falar assim, cara, a primeira coisa que eu tenho que olhar, até para ver se a norma faz sentido para mim, é entender um pouquinho mais. Né? Então, eu tenho esse material disponível, alguma coisa disponível na internet. Só também dizendo assim, hoje, né, a internet tem coisas boas e ruins, obviamente, como muita coisa na vida. Existe o conhecimento gratuito, muitas empresas dispõem de capacitação, então também é uma questão de foco da pessoa. Eu não tenho como pagar o curso e tudo, mas existem mecanismos para que a pessoa possa buscar esse conhecimento. Né? Eu recomendo, inclusive, a questão da norma, porque ela considera, e é essa preocupação que você tem que ter, você está dentro da indústria, você tem que olhar fontes da indústria. Se você subir um pouquinho... Esse é um documento, né, aberto, público, que resume algumas coisas importantes que a norma traz. Se você subir, vai ter um fluxograma. Não vou entrar no... Aqui tem uma distribuição dos livros da norma, como que eles se encaixam. Sobe mais? Sobe mais. Aí você vai ver mais um fluxograma. Pode subir esse fluxograma aí, tá? Eu vou entrar nesse detalhe aqui. Mas esse é o fluxo que a norma ela explica como que você tem que fazer desse começo até a tomada da decisão. Então, vocês vão ver que vai ter que fazer uma análise de risco, depois eu vou agrupar esses equipamentos, e aí a gente vai tomar uma decisão, né, do que é o mais importante, pode descer aqui, né, que aí você vai avaliar então em detalhe o que é aquilo que é mais importante, e aí vem respondendo a sua pergunta. Né? A gente vai definir quais são as prioridades baseado nisso. Então, eu sei o meu problema. Existe, então, algumas possibilidades de como resolvo esses problemas. E aí a gente fala os quick wins. Precisa ter esses ganhos rápidos, justamente. Então, você vai olhar, bom, aqui o nosso problema é porque não tem segmentação de rede. Inclusive, vendo algumas pesquisas que fazem o resumo do ano passado, 80% das empresas investiram pesado em segmentação de rede, como foco de segurança. Por quê? É extremamente efetivo, né? Desde que você saiba o que você está protegendo. Um dos primeiros passos. Treinamento também foi bastante investido, mas assim, o que despontou mesmo o ano passado, e esse ano a projeção que continue, segmentação de rede. Aí eu vou conseguir, então, diminuir, né, a exposição que eu tenho para determinados tipos de ataque. Então, a decisão e por onde eu começo e tudo... Olha para o seu mapa da sua empresa, o que é importante. Aí eu vou olhar em detalhe quais são os problemas que eu posso ter nesses ativos que são importantes. E aí, existe a parte do documento da norma que ela fala quais são medidas tecnológicas que a norma recomenda. Uso de firewall, diodo de dados. Ou seja, mas em resumo, isso daí que o Gustavo falou, de onde eu começo...
Não, eu poderia não ter especialização nenhuma, simplesmente procurar documentos que estão disponíveis publicamente exato. E conseguir implementar o Você mínimo consegue. ali de segurança. A grande pergunta é o que e como, né? Sim. Porque aí o conhecimento específico te ajuda, mas a norma ela já Perfeito. pode te ajudar, simplesmente você seguindo esse fluxograma, ela vai te ajudar